Com as bênçãos de Deus, damos início à 28ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Porque eis que os ímpidos armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem a ocultas aos retos de coração. Versículos de 1 a 2. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 25ª sessão ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permanentes como estão, aos contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 25ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 26ª sessão ordinária realizada no dia 21 de agosto de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permanentes como estão, aos contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 25ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 23ª sessão extraordinária realizada no dia 21 de agosto de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permanentes como estão, aos contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 23ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 70/2013, que dispõe sobre alterações na lei 393, que diz respeito ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 71/2013, que cria o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. 459/2013 DVCA, Alumínio 30 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, atenção, requerimento 261/2013, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Vimos a informar o que segue conforme o requerido. A resposta é que segue anexa à planilha das informações requeridas. Anuncio o recebimento do ofício 02-460/2013 DVSA, solicitando a retirada e devolução do projeto de lei 68/2013, que cria o Conselho Municipal de Cultura e da outras providências. Anuncio o recebimento dos balancetes de receitas e despesas referente ao mês de julho de 2013. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 8/2013-L, que denomina logradouro público. Anuncio o recebimento do projeto de decreto legislativo número 9/2013, que dispõe sobre concessão de título de cidadania ao senhor Reinaldo Madureira Alves. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 25/2013, que dispõe sobre criação da Comissão Especial de Estudos para a exploração turística da represa de Tupararanga. Solicito ao vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento 274/2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ato e voto de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida de Lourdes Serione, dona Lourdes Serione, ocorrido no dia 28 de agosto de 2013. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2013, Renato Show Watanabe, vereador, Eduardo Delegacia, vereador, Eduardo Bosco, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereador, e Geraldo Atleta, vereador. Passamos então 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Lourdes Serione. Secretário, continua a leitura dos requerimentos. Requerimento 273/2013, excelentíssimo senhor presidente. Foi protocolado no dia 28 de agosto de 2013, nesta Casa de Leis, o projeto de lei sob o número 70/2013, que dispõe sobre a alteração da Lei 3 de 1993, no que diz respeito ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio,
e dar outras providências. Criando os empregos permanentes, 2 vagas de professor de matemática, e extinguindo os empregos permanentes, 1 vaga de servente, 1 vaga de carpinteiro, 2 vagas de recepcionistas e 1 vaga de secretário de escola. Em diversas respostas aos requerimentos remetidos a esta Casa de Lei, deu-se como fundamento para não atender o que foi solicitado pelos vereadores, que não há possibilidade de contratação em virtude de questão financeira e folha de pagamento. Temos como fundamento o requerimento 38/2013, que segue anexo, da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, onde a mesma questiona sobre o corte de benefício de forma arbitrária pelo Poder Executivo desta cidade, adquiridos pela Lei Complementar 1/2011, onde já foi aprovada a sua constitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo que o fundamento dado para tal ato administrativo foi que o percentual legal para a folha de pagamento, entre aspas, estava em seu limite máximo. Haja vista que é de conhecimento deste edil, que cada departamento tem seu orçamento próprio e direcionado, se faz necessário ser esclarecida a situação do Departamento de Educação para análise do projeto de lei 70/2013, referente à contratação dos 2 cargos permanentes de professores de matemática para este município devido à situação orçamentária de folha de pagamento em que se encontra a Prefeitura Municipal. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Se as vagas de professor de matemática da Lei 3/93 já estão preenchidas, por que criar novas 2 vagas sem concurso? Qual é fator emergente para tal ato? 2. A parecer do Conselho Municipal de Educação sobre emergente necessidade de professor de matemática, se sim, gentileza encaminhar a esta Casa de Lei. 3. É do conhecimento desse nobre vereador que foi realizada a convocação de um professor, onde o mesmo pediu demissão do anterior vínculo empregatício para ocupar o cargo. Procede referida informação? Se sim, quem autorizou a convocação e quem convocou? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 13 de dezembro de 2011, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 277/2013. Lorde, presidente. Minutos. Eu peço suspensão de sessão por 1 minuto. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 1 minuto. Solicito ao secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Presente. Augusto Canto. Eduardo Delegacia, presente. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geral Atleta. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 277/2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tendo-se em vista que diversos munícipes têm procurado por esses vereadores, no intuito de verem regularizados os débitos de tributo predial, territorial e urbano que possuem com o município, sendo que muitos deles afirmam desejar pagar aquilo que devem, mas que não dispõem do dinheiro total para o pagamento, tendo-se em vista que o parcelamento total do valor não constituiria renúncia de arrecadação e certamente traria aos cofres públicos uma somatória ao certo não esperada, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que nos informe. 1. É possível implementar um programa de regularização dos IPTUs do município mediante parcelamento da dívida? 2. Poderia o executivo realizar esse parcelamento em 24 ou 36 meses? 3. Caso positivo, informar como se dará o programa. 4. Caso negativo, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 29 de agosto de 2013. Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco, Renatinho, Beto, Raimundo, Augusto Canto, Geraldo Atleta, doutor Alexandre Amaral e doutora Ana Paula, vereadores que assinam. Peço para discutir isso, presidente. Outra parte, vereador. A primeira coisa que a gente pode considerar desse requerimento, que é um requerimento assinado por todos os vereadores dessa casa. Às vezes cobram muito essa questão de situação e oposição. A gente tem demonstrado aqui que não raro tem se unido situação e oposição para tratar de assuntos afetos à nossa cidade. Assunto como esse requerimento que pede o parcelamento das dívidas de IPTU do município. Eu acredito que todos os vereadores dessa casa devam ter sido procurados
por munícipes da nossa cidade que estão recebendo as notificações aí judiciais referente aos débitos de IPTU. Não é um vereador que foi procurado. Acredito francamente que tenham sido os nomes. E a prefeitura, sempre que a gente fala em algum projeto nesse sentido de parcelamento, vem com aquela história que eles não podem fazer uma renúncia de receita e tal. A gente não pede aqui a renúncia de receita. A gente pede o parcelamento da dívida em diversas prestações para que as pessoas possam ter a tranquilidade de que não vão sofrer uma ação judicial de execução e de cobrança referente a isso. Então, como é um requerimento que sai dessa casa assinado por 9 vereadores, certamente é um requerimento que já sai com força. E aproveitar, nesse momento de discussão, pedir aqui ao líder do prefeito, Geraldo Atleta, que também assina o requerimento com a gente, que intermedie essa situação com o prefeito aí, e quem sabe aí consiga convencê-lo a fazer esse programa. A gente passa em Sorocaba, a gente vê as placas anunciando lá, né, o programa de regularização de IPTU, tem até um nome o programa lá que me foge a memória agora. Mas é importante que a prefeitura faça isso, porque esse dinheiro de dívida já não é um dinheiro esperado, digamos assim, apesar da cobrança e da execução que eles fazem. E pode, sem sombra de dúvida, através de parcelamento, constituir o recebimento de uma receita mensal aí a essas pessoas que vão passar a pagar de forma parcelada, óbvio, o seu IPTU. Então são só essas minhas palavras, senhor presidente. 277. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Sem dúvida, a lei do parcelamento de alumínio está bem defasada. Nós já falávamos isso até na gestão passada, enviamos diversos documentos aí ao prefeito Jacó, enviamos esse ano também ao prefeito Tiseu, e é louvável, quer dizer, não vira uma bola de neve, você acaba perdendo algumas parcelas, aí você tem que pagar cheio, não consegue pagar cheio, vai acumulando e a coisa nunca é resolvida. Não é interessante para o município, não é interessante também para o dono de propriedade, é uma coisa que tem que ser revista mesmo. E eu digo além até, né? A própria questão da anistia tem que ser pensada. Por que São Roque fez bem sucedida? Por que Sorocaba fez bem sucedida? Mairim, que anistiou, foi bem sucedido também, né? Precisa também pensar nessa questão. Fica esse nosso pedido aí também dessa análise maior também com relação às anistias dos juros, né, no caso, que é uma coisa que pesa aí no montante final do IPTU, e também que a lei seja rapidamente revista aí, para que possa ter um novo parcelamento para as pessoas quitarem os seus respectivos IPTU. São essas as considerações, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento 277. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Só para corroborar aí com o que os nobres vereadores falaram, eu acho muito importante realmente que tenha um programa, inclusive para anistia, porque o que acontece? Com os juros, o valor dobra, né? Então, acho que todos os vereadores aqui foram procurados pelos munícipes, eles estão recebendo as cobranças extrajudiciais e realmente estão desesperados, porque o valor fica muito aquém daquilo que eles podem, muito além daquilo que eles podem pagar. Então, eu reforço aqui o pedido, né? Espero que o prefeito dê uma atenção especial para isso. Eu sei que precisa ser recebido, mas, infelizmente, as pessoas realmente precisam desse parcelamento. Não tem como estar pagando esse montante à vista. Ou mesmo com o parcelamento com juros, porque o valor fica muito superior àquilo que é o valor principal. Pode-se falar também da questão de depois vem cobrança judicial, honorários e tudo mais, e isso acresce ainda mais a dívida. Então, eu queria reforçar e pedir que o prefeito nos ajude aí nesse sentido. Não, essas são minhas palavras. Pois não. Só a título de sugestão, também não querendo sobrecarregar de maneira alguma as incumbências aí do líder do prefeito, mas tentar ver se marca uma reunião nesse sentido com os vereadores interessados, para que a gente possa levar ao prefeito pessoalmente essa reivindicação. Obrigado pela parte, excelência. Pois não, vereador. Obrigado pela parte. Não, é para lembrar o seguinte, nós já até solicitamos isso, já estivemos conversando com o primeiro autor do requerimento, e já estamos até providenciando essa possibilidade mesmo, para que se até discuta os juros. É possível deixar de cobrar, não é? O que juridicamente é possível e que não é? E que se fique claro e possa todo mundo sair falando a mesma língua e se resolva essa questão tão importante para os nossos munícipes. Era isso que eu queria mais dizer. Continue a discussão, requerimento 277. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, na verdade, só corroborar, né? E a gente fala aqui, né, de uma anistia de juros, né?
Mas a gente também precisa criar política para o bom pagador, né? Criar incentivo para quem paga em dia. Né? Às vezes hoje você tira os juros daquele que está atrasado, mas também a gente não vê uma política para aquelas pessoas que pagam em dia. Então, hoje, se você falar, às vezes, simplesmente em anistia, né, você pode estar presenteando quem não paga as contas em dia e em detrimento daquele que a paga. Mas eu acho que é importante. E o que eu mais me preocupo, né, eu acompanhei um caso de um parcelamento aqui, era uma dívida grande, uma propriedade grande aqui em Alumínio, e eu vi o grande problema foi na questão dos honorários advocatícios, que depois que ajuiza a ação, esse valor ele é distribuído, né, para os procuradores. Então a gente precisa tomar esse cuidado. De repente também, hoje começa a virar uma máquina, né, o próprio jurídico, vamos ajuizar, cobrar todo mundo judicial para quê? Porque qualquer acordo que vem em cima daquilo já vem os 10%. Então acho que é por isso que é oportuno ter uma política séria, não só para saldar as dívidas em atraso, mas também para incentivar o bom pagador, o pagador que anda em dia com as suas contas. Então era só isso que eu queria complementar aqui no comentário dos colegas aí. Continue a discussão ao requerimento 277. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Augusto Canto. Aprovo. Eduardo da Delegacia, aprovo. Renatinho. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Requerimento 277 é aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 278/2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Em recente reunião junto à Companhia Brasileira de Alumínio, apresentamos ofício com algumas reivindicações à empresa, sendo uma delas a formação de uma parceria junto ao Executivo para a exploração turística da represa Itupararanga, da qual detém concessão. Surpresa nossa quando nos foi apresentado pelo diretor que este programa, pelos vereadores requerido, trata-se de uma política que a empresa visa buscar, isso dentro de seus projetos de cunho socioambiental. Conhecedores de que a municipalidade detém projeto de exploração turístico para a represa, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o excelente senhor prefeito municipal, a fim de que atenda aos pedidos e nos informe. 1. Pedido: envio do projeto completo de exploração turística da represa de Pararanga. 2. Poderia o Executivo constituir um conselho de turismo no município? Enquanto isso não ocorre, poderia indicar um membro, preferencialmente o Departamento de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos, a acompanhar os trabalhos da Comissão de Estudos sobre Exploração Turística da Represa de Pararanga? 3. Caso negativo, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva. Alumínio, 29 de agosto de 2013. Eduardo da Delegacia, vereador. Doutor Alexandre, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Peço para discutir isso, presidente. Vereador. Esse requerimento aqui, ele leva em conta duas coisas principais, né? A primeira delas, o pedido que nós tínhamos formalizado à empresa CBA através de ofício. Quem esteve na reunião pôde ouvir lá do diretor, que numa reunião que ele tinha tido alguns dias antes, semanas antes aí, junto ao conselho, não entendi direito onde, a CBA tem alguns projetos socioambientais exatamente de exploração das áreas que eles detêm concessão hoje, né? Obviamente que a gente sabe que isso é benéfico não só ao município, mas até a empresa, numa eventual ação aí de dano ambiental, isso já serve até como atenuante nos casos de dano ambiental ou de forma compensatória no futuro. É certo que a empresa já deu o caminho, que a empresa quer fazer essa exploração socioambiental das áreas que detém a concessão. A represa de Itupararanga é concessão da companhia, e o mais importante de tudo é que, além de se querer, a prefeitura tem, junto ao departamento de obras, planejamento, serviços urbanos lá, um projeto já a respeito disso, de como explorar aquela área. Então, o que a gente tem que fazer é unir forças aí para que o Executivo, CBA e a Câmara, através de uma comissão de estudos que vai ser montada, não sei se aprovado nessa sessão ou na outra, e levar a CBA o projeto e buscar depois os recursos, esses recursos. E a gente sabe que tendo um projeto e tendo autorização de área, recurso hoje em dia no nosso país tem sido de menos. O grave problema é propriedade da área, né, o domínio da área, e projeto constitutivo. E a gente já tem os dois. Então, a gente fica aí esperando que o Executivo nomeie alguém a participar com a gente, porque como é uma comissão da casa, ela é composta por vereadores, mas
não impede o prefeito de nomear alguém para que nos acompanhe nesse trabalho, preferencialmente o Departamento de Planejamento e Obras, né? E já de posse desse projeto que nós vamos receber aqui, obviamente iremos agendar uma nova reunião com a CBA para saber como a gente pode tentar fazer essa exploração turística de uma área que hoje é formidável se você olhar do ponto de vista turístico, mas ela não é explorada porque lhe falta estrutura. Então são só essas minhas palavras e por isso eu peço a aprovação dos demais vereadores. Continue discussão, requerimento 278. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Augusto Canto. Eduardo Delegacia, aprova. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Requerimento 278 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 279, 2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Tendo-se em vista o projeto de lei 65, 2013, requer a constituição de dotação mediante suplementação para execução de serviços terceiros ao Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal, cujo montante é de R$ 770 mil, tendo-se em vista que não há no projeto um detalhamento a que se refere cada um desses serviços terceiros, tendo-se em vista a necessidade de conhecimento real daquilo que se busca aprovação, também por haver indicação de suplementação da ficha 205, construção de casas populares, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que nos informe. 1. É possível ao executivo promover a retirada do aludido projeto de lei e o envio de um projeto específico para o pagamento das cestas básicas? 2. Poderia o executivo realizar um novo projeto discriminando item a item o que tratam tais serviços terceiros e seus valores, bem como não suplementar a ficha 205? 3. Informar se não pretende efetuar o pagamento do terreno desapropriado para a construção das casas populares. Caso positivo, quando? Caso negativo, por quê? Sala das Sessões, vereador Nando Silva, alumínio 29 de agosto de 2013, Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco, Renatinho Watanabe, Raimundo Azevedo e Paulo Roberto da Silva, vereadores. Peço para discutir, senhor presidente. Boa parte. Esse requerimento aqui é referente ao, como foi dito no próprio requerimento, ao projeto de lei 65/2013, que pede aqui a suplementação de fichas e em dotação ao Departamento Financeiro no valor de R$ 770 mil. No valor de R$ 770 mil. E não discrimina quais seriam todos esses serviços terceiros. A gente sabe, porque vai perguntando de um em outro, mas ao certo não tem aqui discriminado. E a gente sabe que uma ficha importante que está dentro desse projeto é o pagamento de cesta básica aos servidores públicos. E em ocasião passada, a gente já tinha conversado com o diretor de finanças, pedindo para ele que as questões polêmicas, as coisas assim de extrema importância, fosse feito um projeto de lei específico àquela matéria, para não vir aquele famoso projeto casado, que é o caso desse, em que você rejeitar uma coisa que você não concorda, você acaba rejeitando todo o outro resto, que fica 90 dias sem poder voltar à deliberação dos vereadores. Então, o primeiro dos pedidos que nós fazemos através desse requerimento é exatamente o quê? A retirada e o envio de um projeto de lei que trate só da cesta básica para que a gente possa votar e não tenha interrupção aí de cesta básica alegando que é vereador de oposição que não quer votar cesta básica. A gente está deixando bem claro, e conversando com o presidente anteriormente, ele falava que recebido o projeto é convocado extraordinário e é votada a questão da cesta básica, que obviamente não são 770 mil que pede ao Departamento Financeiro. Mas o que mais nos chama a atenção nesse projeto de lei é o fato da suplementação da ficha 205, que é de construção de casas populares. Porque a gente sabe que, primeiramente, para se construir casa popular no município, tem que ter o domínio do terreno. Não começou a obra na gestão passada, porque o prefeito desapropriou e não deteve o domínio, porque o proprietário entrou com uma ação para rever os valores da desapropriação e não foi pago essa diferença de valor. E hoje tem a ficha, né, a dotação nesse sentido, e se a gente esvaziar, no ano que vem vai ter que ver se vai pagar. Então eu acho que o prefeito devia pensar nesse sentido, porque anunciou recentemente aí pela imprensa que vai construir casa popular no município de Alumínio. A pergunta é onde, se o terreno até hoje não está desobrigado na justiça. Se nós não temos aí o documento que demonstra o domínio do município. Então, se não tem área, não tem casa popular. E para se ter área, tem que ter a dotação na ficha e efetuar o pagamento. Daí porque o requerimento pergunta exatamente isso ao prefeito. Se ele pretende pagar esse valor, se sim, quando, e se não pretende pagar, por quê?
Daí vai ter que ter um outro requerimento perguntando onde se vai construir essas casas. Nesse sentido, esse requerimento, a gente pede a agilidade do executivo, que certamente vai saber desse nosso pedido, e principalmente que a questão de cesta básica, se necessitar de pressa, de urgência para o pagamento, que ele retire esse projeto e envie um projeto só do pagamento da cesta básica, para que possa ser votado na próxima quarta-feira, ou, se necessário, se fizer, através de uma convocação de sessão extraordinária, para que amanhã ou depois não venha de novo na imprensa falar que é vereador de oposição que está travando a prefeitura aqui, nesses 8 meses de mandato. Porque até hoje um projeto foi rejeitado nessa Casa de Leis aqui. Um projeto que a ficha, salvo engano, era de menos de 25 mil reais. Um projeto foi rejeitado. E tem tido celeridade nas votações. Nós vamos falar, inclusive, no tema livre. Então, nesse sentido, para que depois não venha se cobrar aí, por que cortou a cesta básica do servidor? Cortou porque os vereadores não aprovaram o projeto. Mentira. Que desde que aportou esse projeto aqui, a gente já tem pedido a retirada e já tem falado há muito tempo para não mandar projeto casado para votação. Porque às vezes você não quer votar uma ficha e você se vê obrigado porque dentro de um projeto está lá compra de uma máquina de xerox e pagamento de cesta básica, por exemplo, que é um absurdo. Então, que faça um projeto individual, principalmente quando forem esses casos aí que atenda a interesses tão grandes como é o alimentar do servidor público que recebe sua cesta básica. São só essas minhas palavras, presidente. O requerimento 279, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel. Requerimento 279 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 280, 2013, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a existência de barranco na rua Vicente Mitidieri, no Jardim Alvorada, altura do número 452, considerando que se aproximam períodos chuvosos, que podem acarretar o desmoronamento de tal barranco, colocando em sério risco a integridade do asfalto, bem como de pedestres ou veículos que estejam circulando pela rua. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O proprietário do imóvel onde se encontra o barranco já foi notificado para que fosse construído muro de arrimo no referido local? 2. Se positivo, quando o proprietário foi notificado e qual o prazo dado para que tais obras sejam feitas? 3. Se negativo, o Finesa especificar o motivo do não envio de tal notificação. 4. Caso haja notificação e o proprietário não providencie as obras, quais são as medidas que o Executivo Municipal poderá tomar e em qual prazo? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 3 de setembro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marchetti. Em anexo seguem 3 fotos retiradas no local. Leitura recebido diverso. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura do ofício recebido da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, ofício 657-2013, SR Sorocaba, 1º de agosto de 2013. A Câmara Municipal de Alumínio, com cópia para a Prefeitura Municipal de Alumínio. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimos senhores vereadores, notificamos Vossas Excelências o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 20 de 8 de 2013, no valor de R$ 31.286,51, na conta vinculada ao contrato de repasse 0257-312-94, firmado com o município, assinado em 14 de 8 de 2008, no âmbito do programa Pro Município de Desenvolvimento Urbano, Município Pequeno Porte, que tem por objetivo o Pro Município Pro Drenagem Urbana no município de Alumínio. Atenciosamente, Sandro Wimmer Valentini, Superintendência Regional de Sorocaba. Dito, presidente. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador senhor Eduardo da Delegacia para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio que nos acompanha presencialmente aqui ou pela internet, boa noite a todos. O que nos traz a essa tribuna aqui é a vinculação no Diário da Região, que poderia também ser chamado Diário de Alumínio, porque tem retratado bem aqui as questões políticas do nosso município, em especial dos políticos de Alumínio, referente à entrevista que foi concedida pela vice-prefeita Ângela Maria Teseu Cleto. Uma questão aqui que nos chamou a atenção dos vereadores, principalmente de oposição, é a seguinte: hoje a sua gestão, ao lado do seu pai, enfrenta a maioria oposicionista na Câmara. Isso tem engessado a administração? Foi a pergunta. Resposta: com certeza.
Passamos esses 8 meses bem apertados pelo fato de existir este embate. Mas acho que não tivemos conversa com todos eles, os vereadores. As escolas não tiveram manutenção nos últimos 4 anos. As quadras têm problemas. Precisamos fazer reforma e manutenção. E para fazer isso, precisamos nos organizar em cima de nossas fichas e a Câmara aprovar. Algumas coisas ficaram amarradas e eles aprovaram somente agora. Então vamos poder fazer essas manutenções. Projeto de manutenção que a Prefeitura enviou para a Câmara. Data do protocolo, 19 de junho de 2013. Data da votação do projeto. Vamos lá. 17/7 de 2013. O projeto chegou na casa no dia 19 de junho de 2013. Foi votado no dia 19/7 de 2013. Por que ela não explica no jornal? Porque só mandou esse projeto no meio do ano. Decorridos 6 meses de que estava no governo. Por que não explica isso? Foram 6 meses para o projeto chegar nessa casa. Esse projeto não chegou em janeiro aqui, ou fevereiro. Chegou no dia 19 de junho e foi votado no dia, como eu disse, 17 de julho. Lembrando também que para isso foi solicitado um acompanhamento dos membros do Fundeb, que deixaram bem claro à Câmara Municipal que querem participar, que fizeram um relatório, que obviamente também foram chamados de última hora, que não dá para responsabilizar os membros do Conselho, porque nós chamamos na última semana de votação, eles se reuniram e apresentaram isso. Só que será que foi esse um mês que ficou para ser votado o projeto, que está atrapalhando, que está engessando a Prefeitura do município de Alumínio? Eu falo aqui em reuniões que tem, porque se reúne nessa casa, situação e posição num jogo democrático, chamado política, porque é democrática essas reuniões. Eu falo que, como oposição, na rua, aqueles que esperam uma oposição mais ferrenha, não tem sido feita aqui dentro dessa casa. Porque, como eu disse, de todos os projetos que aportaram aqui, um foi rejeitado. Um projeto foi rejeitado do senhor prefeito. E mais que isso, nós temos o vereador, presidente da Câmara, ele tem colocado muitos projetos serem votados em sessão extraordinária. Então, como responsabilizar os vereadores de oposição pelo engessamento do trabalho do Poder Executivo? Pô, isso daí parece piada. Inclusive, eu sugiro ao senhor presidente que saia pela mesa da Câmara, porque isso não afronta só a oposição, mas a Câmara como uma entidade, para questionar essa resposta dela, qual é o engessamento e quais são os projetos que aqui ficaram parados e que estão dificultando o trabalho do Executivo. Mas o que mais me chama a atenção é que o jornal pergunta da oposição e não pergunta se é estranho o fato de a filha do prefeito estar lá num cargo de direção da Prefeitura. Também não pergunta se ela acha normal que o irmão dela, que é ficha suja, continue trabalhando, porque só pergunta o que convém à administração. Não está perguntando o que é perguntar. Sabe? No passado, eu tive problema aqui ao falar que tinha o Jacob News e fiquei levando pancada de jornal até não aguentar mais. Quem estava aqui lembra disso daí, né? A Alcunha saiu numa reunião aí, né, que a gente fazia do Jacob News, nós aproveitamos o gancho e lançamos isso aqui. Que jornal que é agora? É o Tisel News. Entendeu? Sabe? É brincadeira isso daí. A gente fala isso daí sabendo o que vem depois. Só que vim aqui falar que a culpa do engessamento dos trabalhos do Executivo são esses? Não, não são não. Tem muitos outros problemas aí que tem dentro do município que podia ser resolvido. Agora vim pôr culpa em oposição num projeto que, vamos lembrar, 19 de junho chegou. 19 de junho. Se o responsável pelo jornal estiver ouvindo isso daqui, vem pegar uma cópia do jornal, ou vem perguntar aqui antes de noticiar alguma coisa, para ele ver. Ou pergunte para ela, viu, mas por que só mandou no dia 19 de junho? Dos 8 meses que ela fala que ficou engessado, 6 meses e 19 dias, mês 6, no 6º mês, exatamente, e 19 é por responsabilidade dela que não mandou, que é a diretora de educação. Dos 8 meses, dos 8, e desses 8 é mais um para votar, que não dá bem dizendo, não dá um mês aqui. Lembrando que o nosso regimento nos faculta 45 dias, 40 ou 40 dias para aprovar, quando se pede urgência. Então, por favor, para ter ponderação na hora de falar, porque fala que a oposição está fazendo política, o que tem se feito nesse jornal aqui é tão meramente, é somente política. É só política que está fazendo, sabe? É só política. A impressão que eu tenho é que essa entrevista aqui veio para desdizer o que o prefeito disse anteriormente, que ele não é mais candidato, que ninguém da família é.
É minha impressão. Aí vem e já aproveita para dar uma tacada na oposição, que dos 8 meses que engessou a reforma das escolas, recebeu o projeto em 6 meses. E quem que vai responder isso hoje aí? A gente não tem jornal na mão. E todo mundo aqui sabe o custo que é publicar uma matéria dentro de um jornal. Não é barato. Não é barato. Eu entendo, inclusive, que tem que notificar o jornal para o direito de resposta, porque atingiu aqui 5 vereadores dessa casa. Então, eu peço, senhor presidente, que tome essas medidas, a do requerimento, que saia, talvez, da mesa da Câmara, se não sair a gente faz também, e que notifique o jornal nesse direito de resposta, para eles entenderem que desses 8 meses do engessamento que fala a vice-prefeita, que reconhece aqui que nem vice-prefeita tem sido, porque está atuando como diretora de educação, mas fala que é um absurdo, porque ela tem que fazer os 2. Se não dá conta de fazer os 2, abre mão de um. Vai para a diretoria de educação, já que não existe nepotismo na nossa cidade, eu esqueci, a Tizeolândia, porque eu vi lá no CQC esses dias, uma matéria, que não tem nepotismo. Então que abra a mão de ser vice e vá atuar como diretora, que ela reconhece que não tem sido vice. Ó, não tomei real conhecimento, fazem 8 meses. Talvez seja pelo engessamento que a oposição tem feito a ela. Mas tem engessado não é o braço e a perna, não. Tem engessado o cérebro para falar uma besteira dessa. São só essas minhas palavras. Passaremos agora ao intervalo regimental. Pois não, vereador. Caso não haja nenhum colega inscrito ainda, como não foi anunciado ainda, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Como não temos nenhum projeto na ordem do dia, anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão da emenda à lei orgânica municipal 0313. Discussão única do projeto de resolução 17/2013. Antes de encerrar a apresentação, convoco a sessão extraordinária para daqui a 5 minutos. Com a seguinte ordem do dia: discussão única do projeto de lei 67/2013, discussão única do projeto de lei 71/2013, primeira discussão do projeto de lei 69/2013, discussão única do projeto de decreto legislativo 09/2013, discussão única do projeto de resolução 25/2013. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 25ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos. Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17.1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só em sociedade com os outros. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 121, caput. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Lido, presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Tendo início a ordem do dia, discussão única do projeto de lei 67/2013, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Solicito ao vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura do projeto 67 e seus pareceres. Mensagem 67/2013, alumínio 7 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a elevada deliberação desta edilidade, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a autorização para abertura de decreto adicional suplementar. O projeto tem o objetivo de suplementar a dotação orçamentária prevista na aprovação da lei orçamentária para exercício de 2013, dando assim condições de atender as atividades do Fundo Municipal de Saúde e atenção à saúde das pessoas, no que tange atendimento médico e enfermagem aos munícipes do pronto atendimento municipal. Ficha 263. Certo que os senhores desacatarão o nosso pedido, qual solicitamos tramitar em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do município. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, sua excelência, o senhor vereador Eduardo Gomes de Paula, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de lei 67/2013, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir,
Na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$500 mil para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde, FMS. 2.13.02, Fundo Municipal de Saúde e Atenção à Saúde das Pessoas. Atividade 10.30.100.13.2004. Manutenção das atividades executivas Tesouro. Elemento de despesa 3.3.90.39.00. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$500 mil. Total R$500 mil. Artigo 2º, crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias e com excesso de arrecadação como segue. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. 2.13.06, Fundo Municipal de Saúde, Pronto Atendimento. Atividade 10.302.00.13.2004. Manutenção das atividades executivas Tesouro. Elemento de despesa 3.3.90.30.00. Material de consumo, ficha 262, R$100 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. 2.13.03, Fundo Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Atividade 10.304.0013.2054, manutenção das atividades executivas. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha 238, R$50 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. 2.13.02, Fundo Municipal de Saúde, Atenção à Saúde das Pessoas. Atividade 10.301.0013.2052, manutenção atividades executivas FN. Elemento de despesa, material de consumo, ficha 230, R$20 mil. Departamento Municipal de Saúde, 2.13.00, FMS. 2.13.02, Fundo Municipal de Saúde, Atenção à Saúde das Pessoas. Atividade 10.301.0013.2052, manutenção, atividades executivas FN. Elemento de despesa 3.3.90.39.00. Outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, ficha 231, R$30 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde, FMS. 2.13.03, Fundo Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Atividade 10.301.00.13.2004, manutenção atividades executivas Tesouro. Elemento de despesa 3.3.90.39.00. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, ficha 236, R$100 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. 2.13.03, Fundo Municipal de Saúde e Atenção à Saúde das Pessoas. Atividade 10.301.0013.2044, manutenção atividades executivas PA. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha 266, R$30 mil. Excesso de arrecadação realizado, ficha de receita número 43, 1.7.2.1.01.02.00. Cota parte FPM, 70 mil. Ficha receita 51, 1.7.2.1.33.05.00. Transferência Ministério da Saúde, FNS, R$100 mil. Total R$100 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 7 de agosto de 2003. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Segue anexo demonstrativo contábil. Passamos então à leitura dos pareceres. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 67 de 2013. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado às despesas do Departamento de Saúde. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41, inciso 1, da Lei 4.320/64, e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com o saldo insuficiente para acorrer a determinada despesa. A doutrina também comenta esses créditos assim: quando os créditos orçamentários, inclusive os créditos especiais, abertos e aditados ao orçamento anual, são ou se tornam insuficientes, grifados, a legislação autoriza
a abertura de créditos suplementares, também grifados, grifos meus. Os recursos para cobrir a suplementação virão segundo consta do artigo 2º do projeto de lei ora analisado, da anulação parcial de dotações orçamentárias e do excesso de arrecadação referente à transferência do Ministério de Saúde e a cota parte do FPM. Legalmente, essa possibilidade está prevista no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320 de 64, que dispõe: artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Dessa forma, no decorrer do exercício financeiro, o Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal tem condições de analisar a evolução da receita arrecadada, frente à anteriormente estimada. Havendo diferença para mais, ou seja, se o valor efetivamente arrecadado for superior ao previsto, haverá o excesso de arrecadação, observando-se, para tanto, também a comparação com o exercício imediatamente anterior. Dessa forma, senhores vereadores, entendemos que o pedido de suplementação baseado em excesso de arrecadação é possível conforme aponta o dispositivo legal supracitado. O projeto indica as dotações a serem criadas e suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. E está acompanhado de demonstração técnica e contábil dos recursos necessários para suprir o crédito solicitado. Diante disso, nada impede que os senhores vereadores deliberem sobre o projeto de lei em tela. Entretanto, se houver dúvidas quanto ao aspecto orçamentário, financeiro, que foge ao alcance deste parecer, que é estritamente jurídico, e lembramos o excesso de arrecadação é previsto em lei. Recomendamos com fundamento no artigo 41 caput, bem como seu inciso 2º e ainda artigo 51, inciso 2º, todos do regimento interno, que a Comissão de Orçamentos e Finanças dessa Casa obtenha esclarecimentos necessários sobre as dúvidas apontadas. Deve-se ainda ser apreciado em discussão única e, para sua aprovação, necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigo 259 e 272 do regimento interno, respectivamente. Há prazo para sua apreciação, pois foi solicitado pelo senhor prefeito municipal o regime de urgência, previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Salvo melhor juízo, ao parecer, alumínio. 19 de agosto de 2013, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 183 de 2013 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 19 de agosto de 2013, Augusto Canto de Campos, Paulo Roberto da Silva, Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Parecer 184 de 2013 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 19 de agosto de 2013, doutora Ana Paula Neto Marchetti, presidente, Renato Ishio Tanabe, membro, Paulo Roberto da Silva, membro. Parecer 185 de 2013 da Comissão de Saúde e Meio Ambiente ao projeto de lei 67 de 2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de 500 mil. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 19 de agosto de 2013, Renato Shiotanabe, presidente, Augusto Campo, membro, Eduardo da Delegacia, membro. Dito, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei 67, pois não, vereador, 15 minutos com a parte. O projeto aqui visa suplementar a dotação para o pagamento da empresa que presta serviço terceiro dos médicos no pronto atendimento do município de Alumínio. Coisa que nos chama a atenção, que nessa terceirização da prefeitura, da mão de obra dos médicos, até o momento a gente não sabe qual que é o planejamento da prefeitura. Se isso é esporádico, se pretende a prefeitura valorizar a classe de médicos concursados e permanentes do nosso município, que no meu entendimento seria a melhor das políticas, e nós estamos aprovando aqui crédito em crédito, e se fecha provavelmente com esse valor um ano
desse tipo de serviço terceiro, sem que nós possamos entender ao certo o que se pretende fazer. Se é melhorar a qualificação desse serviço terceiro, em detrimento daqueles concursados que são os médicos efetivos do quadro permanente da Prefeitura, ou se pretende fazer uma melhoria nesse quadro de médicos, fazendo com que o município de Alumínio seja de novo uma cidade atrativa aos médicos de toda a região, o que hoje não é. E o que leva a essa minha discussão? Antes de se iniciar a sessão, nós conversávamos aí com vários vereadores que receberam reclamações da falta de médicos exatamente no pronto atendimento, quando na realidade se impedia ali o usuário do serviço, o paciente, de entrar no município alegando que estavam limpando, que estava tudo molhado, para esconder a realidade que era a falta de médicos ali dentro. Então nós estamos aprovando um crédito de meio milhão de reais, para que fim? Para um péssimo atendimento, um péssimo atendimento médico no nosso município. Então é algo que nos leva à reflexão. E obviamente já entendendo que também é um assunto polêmico que nós trazemos aqui. Como resolver isso? Certamente não é rejeitando o projeto que vai se resolver, mas a Prefeitura, e inclusive a comissão permanente dessa casa aqui, que é composta por mim, pelo Renatinho e pelo Augusto, que assinaram aqui ao parecer da comissão, tem de ter uma reunião e uma pauta permanente nesse sentido, de discutir com o prefeito, não só a comissão permanente, mas todos os vereadores, o que pretende ele para a saúde do município. É a manutenção do serviço terceiro como atendimento médico, ou é se valorizar o quadro de permanente e fazer novos concursos públicos e, quem sabe, atrair o médico de carreira para o município? Então, nesse momento que nós aprovamos aqui meio milhão de reais à Prefeitura, é importante que nós saibamos também que nós estamos aprovando R$500 mil para um serviço que nem sempre tem sido a contento, porque várias reclamações têm parado sobre esse serviço, quer pela falta de médico, né, quer pelo mau atendimento, e isso vem aportando aqui de maneira não singular, na realidade, né? Diversas, não é uma reclamação que vem para o vereador só que é de oposição, não. Acredito que é uma reclamação que vem para diversos vereadores dessa casa. Então, para que nós tenhamos essa reflexão, sabendo que hoje, óbvio, é importante a aprovação do projeto, porque senão depois vai novamente falar que é vereador que está atrapalhando, mas o prefeito, o executivo municipal, tem que definir aquilo que quer para a saúde do município. Se é a manutenção do serviço terceiro, que melhore essa manutenção de serviço, porque ela está sendo muito fraca, muito ruim, passível de muita reclamação. Ou então que se adote a política adequada, que nós entendemos que é a valorização do profissional de carreira do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Alumínio, que passe a receber mais, que tenha mais benefícios para trabalhar no município, e que com isso a Prefeitura possa fazer aí, quem sabe, um novo concurso, e nós temos no nosso quadro médicos como tínhamos em outra época, que hoje saem daqui, e mais que isso, salvo engano, de concurso recente, foram buscar médicos na região que se recusaram a trabalhar no município. Então nós temos que pensar muito sobre isso, e que seja esse aqui, quem sabe, o último crédito aprovado para um serviço pífio que a cidade está fingindo fazer. São só essas minhas palavras. Continua a discussão, o projeto 67/2013. Em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, quero, para que eu possa chegar àquilo que nós queremos dizer aqui, lembrar que ao final do ano de 2008, quando o prefeito Tiseu deixou o município, nós tínhamos até ambulatório com médico de especialidade, com médicos concursados. Veja que a saúde naquelas ocasiões era até elogiada, né, pela região. E hoje o prefeito, quando retorna ao mandato, ele encontra uma situação totalmente diferente. Qual a maior política que esse prefeito deve realizar? Qual que é a maior política? O que ele pretende? O prefeito pretende realizar a melhor política que atenda os munícipes aluminenses. Agora, se possível, ter médico concursado, ok. Mas, infelizmente, hoje, quando a prefeitura do município
seja nesse ou em outra legislatura, ela elabora um edital convocando concurso público para médico, e infelizmente os médicos nem comparecem. Ah, porque a remuneração do município realmente hoje não acompanha de outros municípios. É verdade. Mas muito mais do que isso até, a própria legislação modificou. E os médicos que podiam trabalhar em N prefeituras não podem mais trabalhar em mais do que 2. Os médicos não têm interesse mais em servir o município diretamente através de profissional contratado pelo município, através de concurso público, de maneira permanente. Porque em cooperativas, eles trabalham em N municípios como trabalhavam antigamente. Então, os próprios médicos acabam tendo interesse desse tipo. Então, fica difícil para o município, hoje, fazer uma política que não seja, infelizmente, a dos médicos. A política é um seno dos médicos, queiramos ou não, é verdade. Por que que isso acontece? Porque a demanda de serviço é muito, muito maior do que a oferta de médicos. Não só na região, no estado de São Paulo, no país. Tanto isso é verdade, que o governo federal tem importado médicos para trabalhar aqui no Brasil. Não é? E nós estamos fazendo um paralelo com isso. O prefeito não está importando o médico, mas acaba sendo a realidade hoje da saúde no nosso país e também reflete no nosso município. Então, dizer que o prefeito quer apenas terceirizar porque quer terceirizar e não quer valorizar o profissional, isso não é realidade. Infelizmente, não é essa a realidade. Porque nós sabemos que, a exemplo do passado, se nós tivéssemos condições hoje, voltaríamos a ter ambulatório de média especialidade, que é a vontade do prefeito, para atender melhor a comunidade, evitar de cidadãos estar pegando estrada, evitar gasto com veículos, seja lá com amortecedor, com borracha, com combustível, com motorista, com as dificuldades que tem até de buscar num bairro e no outro. O vereador Beto até discutimos essa questão há pouco tempo. Então, seria a melhor política, não é? Mas infelizmente as condições hoje, tanto da questão da oferta de médicos, quanto da questão até, agora vamos dizer assim, mas de novo falar que diminuiu a arrecadação, diminuiu, nós sabemos disso, isso reflete na folha de pagamento, infelizmente é essa a realidade. Então, a melhor política que o prefeito quer é atender o cidadão, uma da parte, melhor maneira. Mas hoje, infelizmente, para atender da melhor maneira, tem sido essa. Pois não, vereadora? Só para corroborar com o senhor aí, foi aberto, né, um processo seletivo para pediatras e não houve inscrição de ninguém. Então, infelizmente, essa é a situação mesmo. Eles não estão tendo interesse em vir prestar serviço diretamente para a prefeitura. Essa situação realmente é a nossa hoje aqui. Então, o prefeito não tem mesmo como fazer, ele precisa buscar uma terceirizada. Só que eu acho assim, a terceirizada que estava, ela não estava realmente de acordo. Parece que essa que foi contratada agora está um pouco melhor. São essas considerações. Pois é, justamente aí que tem que buscar qual a empresa que acaba oferecendo o melhor serviço, os melhores profissionais. Se essa não serve agora, pode servir a outra na outra ocasião. Pode haver, durante esse período de trabalho, de envolvimento com esse tipo de prestação de serviço, até que um dia nós consigamos, inclusive, oferecer, por exemplo, a maior demanda que nós temos hoje, qual que é? É para essa especialidade? Vamos ver se nós conseguimos especialistas, pelo menos para essa que tem uma maior demanda hoje. Até isso, existe estudo lá no Poder Executivo, pelo menos enquanto nós temos conversado com o prefeito. Então, há interesse realmente de servir a comunidade da melhor maneira. Hoje, infelizmente, essa a melhor maneira. Por isso é que nós vamos aprovar o projeto aí com maior tranquilidade. Continue a discussão, projeto 67/2013. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto 67/2013 aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei. Discussão única do projeto de lei 71/2013. Solicito ao vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura do projeto de lei 71 e seus pareceres. Mensagem 71/2013, alumínio 30 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a elevada deliberação de fidelidade, incluso o projeto de lei, que cria o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio e da Altas Providências. O projeto tem o objetivo de fortalecer a política municipal cultural a ser desenvolvida no município,
como também acompanhamento do Conselho Municipal de Cultura e toda a sua implementação. O Conselho contará com a participação de um representante do Poder Executivo e um do Legislativo, e principalmente de representante de todos os segmentos representativos da cultura luminense. Certo que os senhores edis acatarão o nosso pedido, qual solicitamos tramitar em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. A sua excelência, senhor vereador Eduardo Gomes de Paula, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 71/2013. Cria o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio e da Alta Providência. A Câmara Municipal de Alumínio aprova e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado nos termos do artigo 169, incisos 4º e 5º da Lei Orgânica do Município, o Conselho Municipal de Cultura do Município de Alumínio. Artigo 2º. Conselho Municipal de Cultura de Alumínio, órgão de caráter consultivo, deliberativo, orientador e fiscalizador, atuante no âmbito do Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura. Artigo 3º. Conselho Municipal de Cultura de Alumínio terá sede no Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura ou em local a ser definido pela administração municipal. Artigo 4º. Conselho Municipal de Cultura de Alumínio manifestar-se-á através de deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres, avaliações ou outros expedientes, e seus atos serão publicados no Jornal Oficial do Município. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Cultura as seguintes atribuições. 1. Elaborar junto ao Departamento diretrizes e normas referentes à política cultural para o município. 2. Assessorar as autoridades municipais na área, no âmbito da cultura, sempre que provocado. 3. Propor programas, ações e instrumentos objetivando a estimular a democratização e a descentralização das atividades de formação, produção, criação, fruição e difusão artístico-cultural, visando garantir o direito de acesso aos equipamentos, bens e serviços culturais. 4. Garantir a continuidade de programas e projetos de interesse do município. 5. Colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legislação sobre a política cultural em âmbito municipal, estadual e federal. 6. Colaborar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, PPA, que é o Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual, relativos ao Departamento de Educação e Divisão Cultural. 8. Fornecer elementos para a atuação das autoridades municipais da área de cultura, visando a preservação do patrimônio cultural da cidade. 9. Proceder estudos para estimular a criação cultural nos diversos segmentos, no âmbito municipal. 10. Avaliar periodicamente a eficácia da ação municipal no desenvolvimento da criação e preservação da cultura no município. 11. Propor e estimular a criação do Fundo Municipal de Cultura. Artigo 6º. Conselho Municipal de Cultura de Alumínio será constituído por 8 membros, contendo um representante da Câmara Municipal de Alumínio, um representante do Prefeito Municipal de Alumínio, e os demais componentes sairão um de cada um dos segmentos representativos da cultura luminense. O Departamento Municipal de Educação e a Divisão de Cultura convocará os segmentos de cultura luminense para indicarem seus representantes. Artigo 2º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 3º. O mandato do conselheiro será extinto por renúncia expressa ou pela ausência injustificada de mais da metade das reuniões ordinárias realizadas no decurso de 1 ano. Parágrafo 4º. As nomeações do Conselho Municipal de Cultura será realizada por meio de decreto do prefeito municipal. Parágrafo 5º. Em caso de vacância do prefeito municipal, nomeará novo membro para complementar o mandato. Parágrafo 5º. Em caso de vacância, o prefeito municipal nomeará novo membro para complementar o mandato. Artigo 7º. O mandato do membro do Conselho de Cultura não remunerado será considerado de relevante interesse público. Artigo 8º. As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho ocorrerão à conta das verbas próprias do Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura. Artigo 9º. As reuniões do Conselho Municipal de Cultura de Alumínio serão realizadas com base um regimento interno a ser elaborado e posteriormente aprovado pelo Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de agosto de 2013. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Lordes, presidente.
Pois não, vereador, sim. Suspensão de sessão por 3 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, coloco em votação o pedido. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os que são contrários vão se levantar. Está aprovado, ficando a sessão suspensa. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Augusto Canto. Eduardo Delegacia presente. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Paulo Roberto da Silva. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Solicito ao secretário que continue a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Em razão de algumas questões aí levantadas pelo secretário e que de fato a gente também entende pertinentes, solicito a retirada desse projeto por uma sessão para que a gente possa providenciar as emendas aí necessárias. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre de retirar o projeto. Projeto 71/2013 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de retirar o projeto 71/2013 por uma sessão. Primeira discussão do projeto de lei 69/2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura do mesmo em seus pareceres. Mensagem 69/2013, alumínio 27 de agosto de 2013. Senhor presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta edilidade, incluso o projeto de lei 69/2013, que trata das alterações dos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício 2013, motivado pela alteração no programa 001, processo legislativo, incluindo a ação 1003, ampliação e reforma de prédio da Câmara Municipal. Tal modificação se dá devido à solicitação da Câmara Municipal em adequar as ações realizadas pelo Poder Legislativo no exercício 2013. Na ocasião, aproveitamos para reiterar os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Secretário, eu peço que o senhor paralise a leitura. Eu coloco em votação o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 5 minutos. Em votação. Ninguém querendo, perdão, em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários vão se levantar. Fica suspensa a sessão por 5 minutos. Solicito ao secretário que faça a leitura, faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Augusto Canto. Eduardo Delegacia, aprova, quer dizer, presente. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Presente. Favor ou contra? Você terminou de ler? Você suspendeu? Ele parou no meio da leitura? Doutora Ana Paula. Você está fazendo a chamada. Isso. Falei presente. Ah, tá. Beto. Eu falei dele. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Geraldo Atleta. Solicito ao secretário que continue a leitura do projeto. Falou já? Solicito ao secretário que continue a leitura do projeto. Lida a mensagem assinada pelo prefeito municipal, endereçada ao presidente da Câmara, Eduardo Gomes de Paula. Passo a leitura do projeto. Projeto 69/2013. São sobre alterações dos anexos 5 e 6, que integram a Lei Municipal 1612 de 2012, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2013 e da outras providências. Prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 5 e 6, que integram a Lei Municipal 1612, de 24 de setembro de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, por conta da alteração do programa 001, processo legislativo, incluindo a ação 1003, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal. Artigo 2º. Os referidos anexos estão mencionados no artigo 3º da Lei Municipal de número 1612 de 2012. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 27 de agosto de 2013. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Anexo demonstrativo do Departamento de Finanças e Contabilidade. Perdão, 2 anexos. Passamos então ao parecer jurídico do projeto de lei 69/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, trato o projeto de lei de alteração dos anexos 5 e 6, que integram a lei 1612 de 2012. As alterações e inclusões pretendidas visam atender à solicitação da Câmara Municipal em adequar as ações realizadas pelo Legislativo no exercício 2013. Entendemos que nada obsta
a apreciação do projeto de lei em tela pelos senhores vereadores. Para sua aprovação, serão necessários votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, consoante disposição do artigo 274, inciso 2, a linha B do regimento interno. Deverá ainda ser submetido a 2 fases de discussão e deliberação, conforme o artigo 144, inciso 2º, também do regimento interno. Salvo o melhor juízo, é o parecer Alumínio 28 de agosto de 2013, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 69 de 2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6. Em análise do referido projeto de lei, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013, Augusto Cândido de Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva, Beto, membro, Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Parecer 201, 2013, da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 69. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013. Os membros da comissão são doutora Ana Paula, presidente, Renato Yoshio Watanabe, membro, e Paulo Roberto da Silva, membro. Mas segue assinado somente por Renato Yoshio Watanabe, Paulo Roberto da Silva. E não foi apresentado nenhum voto em destaque. Coloque em discussão o projeto de lei 69/2013. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora. 15 minutos com a parte. Primeiramente, eu queria colocar aos nobres vereadores, aos internautas que nos assistem, que a maioria dos projetos, quando vem com alguma alteração que seja para esta Câmara, o que acontece? Ele chega na última hora, ele não vem com os anexos que são devidos. Por exemplo, eu recebi só a cópia do projeto de lei e recebi aqui o anexo 5, que fala do custo total estimado para o programa de R$ 3.302.000. Eu não recebi qual é o valor e a gente tem que ficar correndo atrás da secretaria, indo até mesmo atrás do jurídico, que eu vou lá para perguntar o que está acontecendo, o que não está, porque a gente não tem as informações. Então, acho assim, esta casa vive cobrando informações do prefeito em relação aos projetos e tudo mais. Só que aqui não se cumpre muita coisa nesse sentido. O que acontece? Fala-se aqui numa reforma agora, que eu fiquei sabendo que tem ali no projeto, que vai ser R$15 mil para construir um portão. Eu acho assim, não tem dinheiro para implantar o portal de transparência, ou seja, para colocar ele aqui com todas as informações que não tem dinheiro para contratar funcionário para fazer isso, e tem dinheiro para pôr um portão, para fechar o estacionamento que hoje serve toda a rua e que não faz falta para os nossos funcionários. Então, não tem a minha aprovação, acho isso um descaso, porque a lei de acesso à informação ela está vigente e até hoje não foi cumprida por esta Câmara. O vereador fala que a gente tem aqui acesso às informações e não tem. Tem requerimento de mais de 4 meses aqui de vereador querendo saber quem são as pessoas jurídicas que prestam serviço nessa casa, que não teve resposta até agora. Então, isso eu acho um absurdo, gastar R$15 mil na compra de um portão para fechar um estacionamento que é utilizado por toda a população e que não faz falta para a Câmara, porque todas as vezes que eu vim estacionar meu carro aqui, sempre teve local, sempre teve lugar. Então, acho que tem coisas muito mais necessárias para serem feitas, principalmente em relação à transparência, que eu fiz projetos aqui, em relação a projeto de resolução para a comissão de transparência, em relação à emenda à lei orgânica, e o meu projeto foi protocolado na semana passada e não entra para votação. Agora esse entra outro, e não só entra hoje, como é votado em extraordinária. Então, já deixo aqui a minha reprovação a esse projeto. Continua em discussão. Eu projeto... peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, do que foi dito anteriormente aí pela vereadora doutora Ana Paula, no uso de suas palavras, é o seguinte, que talvez hoje, não podendo aí fazer a fiscalização que gostaria de fazer do Poder Executivo, sobra tempo para fazer em cima da Câmara Municipal de Alumínio. O descaso que fala que tem dessa Câmara e cobra com veemência da lei de acesso à lei de transparência, salvo engano, está se tentando aí adequar para que venha em breve, esperamos, porque já cobramos também, a estar funcionando efetivamente,
É o mesmo descaso que tem do monte de cumprimento de lei que o prefeito não tem que cumprir e não se fala nada e fica quieto. Acontece o quê? Que por não poder fazer uma fiscalização adequada como deveria fazer, vem cobrar da onde pode cobrar, que é da Câmara Municipal do município de Alumínio, no momento oportuno. No momento oportuno. Vem fazer essa cobrança aqui do presidente. Esse projeto é um projeto com o qual o resultado dele, eu falei já em ocasião passada que eu entendia que deveria ficar o estacionamento aberto. Mas o presidente da casa, nesse momento, nessa gestão, é Vossa Excelência. Se naquela ocasião, quando fui presidente e colocamos o estacionamento, eu entendesse que tinha que ser fechado, talvez eu tivesse fechado e não fiz. E Vossa Excelência quer fazer, e eu entendo aqui como vereador, como membro da mesa, eu tenho que aprovar o projeto para que o senhor adeque à realidade do senhor como presidente da casa. Lembrando que isso foi um pedido de um projeto para o prefeito, que atrasou um pouco para vir, e hoje é votado aí para que se tenha tempo de fazer todo o trâmite legal da licitação, se não for uma obra dentro dos limites de dispensa. Então, por que eu falo isso daí? Porque eu acho incrível, quando é o projeto do prefeito que vem aqui, ou a liderança, ou membros da situação, pedem para o mesmo vereador colocar o projeto na sessão extraordinária, eu não me recordo de ninguém falar, por que o projeto que veio na terça-feira, a gente vai votar na quarta em extraordinária? E vota-se o projeto em extraordinária. Por quê? Porque talvez o prefeito precise daquele projeto aprovado na quarta. Se o vereador, que é presidente da Câmara, entende que é melhor o fechamento ali, e quando eu fui questioná-lo hoje, falando que talvez não devesse fechar, me apresentou uma boa argumentação, que o número de veículos de funcionários que tem aqui, se ali é adequadamente estacionado, vai livrar toda a frente da Câmara no estacionamento em 90 graus que tem na frente. E francamente, quando não fizemos o fechamento, não pensamos nisso. Quantos carros tem entre assessores, funcionários e vereadores que aqui frequentam? Certamente é um número muito próximo. Apresentou-me, inclusive, aqui o vereador que fez o levantamento, que muitos veículos aqui do hospital, da Unimed, acabam estacionando aqui pela manhã e ficam até o final da tarde ocupando as vagas, que acabam não sendo uma vaga de rotatividade. Eu entendo que isso não vai ser um projeto que vai agradar todo mundo, mas é uma decisão que o presidente vai tomar. A gente está aprovando o crédito. Aprovar o crédito não significa concordar com aquilo que ele vai fazer. Falo aqui publicamente que talvez não devesse fazer, né? Mas se entende o presidente que vai fazer assim, pode, obviamente, contar com o meu voto. Mas uma coisa que eu acho incrível é isso daí. É uma cobrança ferrenha que se tem sobre as atividades da Câmara Municipal, e aí sim o descaso com todas as atividades que o Executivo faz e pode passar batido. Quer dizer que a lei tem que vigir tão somente e exclusivamente para a Câmara Municipal de Alumínio? Gente, por favor. O senhor me concede a parte? No momento oportuno, vereador, eu concedo a parte para a senhora. Então a gente tem que ter um certo critério na hora de falar as coisas, porque a maneira que fala, como o descaso da lei, não é visto, é votado a toque de caixa, parece que está fazendo alguma coisa de muito errado aqui. E não está. Está pedindo uma aprovação de crédito que foi requerido à a prefeitura manda o projeto, né, e nós estamos aqui. É um direito votar ou não votar, concordar ou não concordar, como nós fazemos aqui. Mas às vezes colocar algumas dúvidas acaba ficando ruim. O descaso com a lei de acesso à transparência. E o descaso com a lei de ficha limpa? E o descaso com a lei de nepotismo? E o descaso Pela ordem, presidente. Dos professores? O assunto acho que está fugindo um pouco da discussão do projeto, né? Não. Tá. A questão é a discussão aqui da aprovação da ficha ou não, sim. E aí começa a debater. Eu vou fazer a manutenção da minha palavra, porque no momento que a vereadora falava, ela descambou para o assunto da lei do secretário, da lei de acesso. O senhor pode, assim como a vereadora, o senhor Pela pode, ordem, senhor presidente. momento, Eu peço suspensão da sessão por 2 minutos, senhor está presidente. suspensa a sessão por 2 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto. Presente. Eduardo Legacia, presente. Renatinho. Presente. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Geraldo Atleta. Volta a palavra ao vereador Eduardo da Delegacia. Tem um tempo restante de 9 minutos e 10 minutos e alguma coisa aí, Eduardo. Compreendo. Já são as palavras minhas? Já, então concedo a parte à doutora Ana Paula. Pois não. Primeiramente, que sempre que eu quiser
E sempre que eu quero, eu consigo as informações da prefeitura. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, volto a dizer, a gente tem que colocar ordem, a gente suspender a sessão. Sim, nós porque o pedimos que assunto, seja discutido o projeto, os nobres questão. colegas, né, vão É. discutir lá no plenário, lá no Salão Nobre, né, porque a gente está aqui, são 8 horas, né, já teve uma pauta aqui cansativa, senão vai ficar discussão aqui que não vai agregar nada no projeto. Concordo com Vossa Excelência. Eu peço que seja discutido o projeto em questão, que é o projeto de lei 69/2013. Em relação ao projeto, eu acho o seguinte, tem que vir completo para que seja analisado. E tem que vir no momento oportuno e não em cima da hora. Certo? E outra coisa, eu acho assim, como o senhor fala, ai, que eu cobro daqui e não cobro de lá, engano do senhor, porque eu cobro daqui e cobro de lá. Ele falou isso. Mas nós vamos Certo. discutir o projeto, doutora, senão nós não temos como continuar a sessão. Então tá Podemos bom, são discutir só em relação ao essas projeto? as minhas considerações. Muito obrigada pela parte, viu, nobre vereador? Sempre que a senhora precisar, doutora Ana Paula, pode ter Agradeço, certeza gente. disso. Dou por encerrado minhas palavras. Continue a discussão com palavra. pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Caro presidente, a palavra muitas vezes vai mais diretamente a Vossa Excelência. Não somente esse projeto, senhor presidente, mas quanto aos outros também. Eu vou falar especificamente desse, mas os outros exemplos desse também. Muitas vezes precisa ter a cópia com maior antecedência e também ele completo. Realmente, muitas vezes a secretaria, talvez, na dificuldade, pede tirar o xerox, uma folha pode ficar. E muitas vezes também quando você procura o projeto, ele não está em tramitação ainda, que eu acho que tem até sentido, muitas vezes você não tem acesso à cópia. E já que ele está na casa, foi recebido na casa, que já possa ceder cópia também, para que eu ou qualquer outro vereador não alegue essa dificuldade que nós possamos estar encontrando, senhor presidente, na hora de discutir um projeto. É muito mais nesse sentido, senhor presidente, que a gente queria deixar esse registro aí. Nós sabemos aí, quando vamos em busca aí de algum projeto que interessa ao Poder Executivo, porque interessa, na verdade, a cidade, Vossa Excelência acaba estando sempre aberto à discussão. Mas se nós acabarmos distribuindo as cópias com maior antecedência e sempre que possível, tudo aquilo que vier junto, anexos, pareceres, juntamente, pode até facilitar a tramitação do projeto. Eu estou falando isso aí, senhor presidente. Eu sei da atuação de Vossa Excelência como presidente e tudo mais. Nós temos, como líder do prefeito, discutido com Vossa Excelência e tem sido discussões interessantes para o município, mas não é com o intuito não de desaprovar qualquer atitude de Vossa Excelência, até no intuito de se evitar problemas como nós acabamos de ter, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Peço para discutir, continue a discussão. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Peço para discutir. Na verdade, eu tenho uma posição com relação, né, não só a colocar se vai fechar ou não vai fechar o estacionamento. Eu acho que o momento, talvez, né, questão de infraestrutura, de investimento, eu particularmente tenho uma posição pessoal, entendo talvez não seja o momento, né, é uma opinião, mas também acredito que o presidente ele tenha que ter, né, ele pediu essa autonomia de verba. Eu acho que cada presidente que passa por aqui, eu me recordo aqui do tempo do Raimundo, do tempo do Rivera, do Eduardo, acho que cada presidente ele quer deixar algo, né, novo. O Rivera comemorava quando se comprou, né, essa área, quando foi feito o estacionamento também, algumas pessoas questionavam, hoje viram que de fato é uma coisa que vem servindo, né? Eu tenho a posição, presidente, a minha posição é de reprovar esse projeto, a minha posição, mas a gente espera sim, e de fato o vereador aqui bem colocado essa visão de desafogar as outras vagas. Talvez a gente fala achando uma coisa e na verdade a opinião do senhor pois não. Quando foi adquirido a área, já tinha previsão de fechá-la e qual seria a destinação dela. Inclusive, já que a área existe, já que tem esse objetivo de se fazer dessa forma aí, quanto a essa questão, o que cabemos a nós fazermos como vereador e tudo mais, é estar fiscalizando, vendo o custo disso, se está correto, como funcionou a licitação, se as obras estão de maneira adequada, aí sim, não é? Aí entra a fiscalização do vereador, mas quanto a essa questão de execução, a área já está adquirida. Nós todos aprovamos naquela ocasião. Já com essa finalidade, já com esse projeto. Então, eu não vejo muita diferença em levar adiante o projeto. Era isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, vereador. Não, na verdade, eu acho que com relação a essa questão de licitação, de fato a gente pode fiscalizar, não vejo problema. Sinceramente, eu, Alexandre, não vejo problema. Vejo qual é a reação de se fechar ou não, mas eu acho que tem essa justificativa, né, de que fechando e utilizando para um público que estaciona de fato aí possa
possa estar liberando. Eu, particularmente, a minha posição é negativa nesse projeto, mas é até compreensível, a gente roga para que não afete, que seja o espaço seja bem utilizado. Aqui no centro, o Renatinho é comerciante aqui, sabe, é bem restrito mesmo, difícil de estacionar, né, e deixa. E aí a gente pede, presidente, já que se for mexer somente, que tire o poste, né, do local que está, que isso sim também é uma coisa necessária. Então a gente deixa a colocação, mas o presidente acho que tem que ter essa liberdade, essa autonomia aí de fazer, e eu acho que as intenções também, dentro do contexto, são boas intenções. Continua a discussão. Peço para discutir, vereador. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Com relação a esse projeto, né, projeto de lei, que é um pedido de dotação orçamentária, né, esperamos que sobre a verba para que se feche o estacionamento, até porque nós sabemos que aqui nessa casa, né, uma contagem aí bem ampla, temos 31 carros entre funcionários e vereadores que passam por aqui o dia todo. Então nós sabemos que vai eliminar do estacionamento da frente da Câmara 31 carros que na maioria das vezes fica parado o dia todo e atrapalha as pessoas que aqui querem. Também tem algumas coisas, né, que andou acontecendo algum tempo atrás, de pessoas baterem no poste e depois vir querer cobrar da Câmara o ressarcimento da batida no poste. E nós sabemos que ali o poste já está caindo. Temos aqui um projeto que foi muito bem feito pelo presidente anterior com relação à expansão da Câmara. Sabemos que a dificuldade que vai ser de nós construirmos esse anexo, que precisa, o anexo administrativo, mas nós vamos começar. Intenção, sim, de fechar, né? Quero até agradecer ao vereador Geraldo e dizer que nós fazemos tudo na maior ampla divulgação. Não tem nada para esconder. E ali não vai ser um portão, como andam falando, né? Vai gastar 15 mil com portão. Eu acho que a pessoa, a hora que for falar, ela tem que saber o que fala. Se vier perguntar para mim, conversar comigo, eu vou explicar o que vai ser feito. Mas não sai falando por aí que vai ser feito um portão de 15 mil, que não é um portão de 15 mil. Vai ser feito várias coisas ali, e eu não sei nem se esse valor vai chegar a 15 mil. Pode ser que dá 10, pode ser que dá 8, mas agora vem falar que vai ser um portão de 15 mil. Até parece que eu estou querendo subtrair alguma coisa da Câmara. Eu não preciso disso, eu não vou fazer nada por isso. Eu vou fazer porque eu acho que devo fazer para os funcionários, para os vereadores da Câmara, ter o acesso livre aqui dentro da Câmara, para poder estacionar, vir trabalhar, ter um local para guardar o seu carro. E esse estacionamento, na época da compra do terreno, como bem dito pelo vereador Geraldo Atleta, aprovado por todos os vereadores aqui, foi para essa intenção. Sabemos que na época da construção, de fazer o estacionamento, o dinheiro não deu para fazer o muro, porque tem toda a licitação, mas se desse naquela época ia ser feito. Mas eu peço, pois não, vereador? Na ocasião da desapropriação, se não me engano, o presidente era o vereador Rivera, foi desapropriado o terreno, né, até a necessidade de expansão do prédio. Acho que depois, na minha primeira gestão, no primeiro ano de presidente, foi feito um projeto, né, de um anexo, que na realidade quem faz é a prefeitura, não é a Câmara que faz. Foi feito por lá, esse projeto de anexo, e tinha um valor que não tinha como, impraticável, se for para imaginar, dentro do orçamento. Aí, como se tinha um terreno desapropriado e um projeto inexequível, né, optou-se por fazer esse estacionamento e, como disse, foi uma opção minha à época de deixá-lo aberto, como a gente respeita a opção do senhor de fechá-lo caso deseje. Da parte. Pois não, vereador. Inclusive, na ocasião da elaboração do projeto, eu até sugeri na ocasião, e continuo sugerindo, quando é possível, nem é isso, tá? Mas também, como se reporta até a desapropriação para se fazer esse tipo de serviço, é a necessidade de nós termos uma biblioteca. A pessoa, o Poder Legislativo não tem uma biblioteca onde se deve consultar legislações, livros legislativos e outras didáticas que interessam diretamente à questão legislativa. Imagine que o Poder Executivo não tenha uma biblioteca para os seus servidores, para aqueles que trabalham tanto na área administrativa, quanto legislativa, quanto financeira, para muitas vezes pesquisar alguma coisa, até mesmo os vereadores, assessores, assistentes, não é? Então seria interessante também ter essa preocupação. Eu uso a palavra. O projeto, à época, feito pelo vereador da delegacia, um belo do projeto. Contemplava a biblioteca, a área administrativa e como outras coisas.
Com relação, vereador, como você me disse, da secretaria, vou sim conversar com o pessoal para que se passe, mesmo em tramitação, os projetos para que nós possamos discutir antes. Mas isso aí também é um caso, Vossa Excelência sabe que se for na secretaria, será bem atendido, todos irão passar, ou se não ligar para mim para pedir autorização, e eu jamais vou deixar de passar cópia de projeto para o vereador. Pois não, vereador. Para o presidente em exercício. Na verdade, presidente, a gente está fugindo também novamente da discussão, né? O presidente da casa é muito gentil, né, explanando aqui o assunto, mas está fugindo um pouco aí, depois se a gente puder estar complementando essa conversa até na sala da presidência do Salão Nobre, porque a discussão está se perdendo, né? Perfeito. Vereador, só queria fazer um esclarecimento, por gentileza. Quando o colega tiver a palavra, se você reportar a presidência, no caso tem que pedir a questão de ordem se tiver algum abalo ao regimento interno. Se dirigir à presidência pedindo pela ordem, quer dizer, o senhor tem que se dirigir ao vereador com a palavra pedindo pela ordem dos fatos ou mesmo a parte. Mas são só essas as considerações, dizendo que a questão de ordem é de fato quando há algum abalo no regimento interno. E é isso que eu entendi que Vossa Excelência quis falar nesse momento, e por isso nós concedemos a palavra, mas é uma questão de ordem. Continua com a palavra, então, o vereador Eduardo Bosco, para usar aí seus 11 minutos restantes, 10 minutos e meio restantes. Eu vou parar de falar, porque eu não vou poder falar, que vão ficar cortando, né? Aqui um grupo pode, outro não pode, mas tá bom, são só essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto 69L, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto 69 aprovado por 6 votos a 3. Em primeira discussão. Discussão única do projeto de decreto legislativo 09/2013. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo 9/2013 dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Reinaldo Madureira Alves. A mesa da Câmara aprova e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Reinaldo Madureira Alves o título de cidadão aluminense. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta das dotações do orçamento vigente. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Reinaldo Madureira Alves, morador do bairro limítrofe Alumínio Mairinque, denominado Moreiras, é o atual presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural Itumairinque, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para grande parte da área rural do município, incluindo áreas remotas da cidade. Reinaldo, há tempos, participa do dia a dia administrativo e funcional da entidade e, sempre que pôde, colaborou com o progresso do município de Alumínio no tocante à distribuição de energia elétrica na área rural. Participou da instalação de grande parte da rede de iluminação pública municipal e nunca mediu esforços para viabilizar projetos e implantar benfeitorias no município. Reinaldo participa dos eventos do universo hípico em nossa cidade, apoiando e incentivando cavaleiros e cavaleiras. Mantém o centro cultural na cidade da cooperativa que atende, inclusive os cooperados aluminenses, com cursos em diversas áreas, totalmente gratuitos. Hoje, na presidência da entidade, continua a viabilizar a instalação de redes de iluminação pública, bem como a trazer para o município programas sociais da Serim, como a Luz para Todos, o programa de eficiência energética, que distribui inclusive eletrodomésticos novos a consumidores de baixa renda cadastrados. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 2 de setembro de 2013, Augusto Canto, vereador. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 9/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto 9/2013 aprovado por 9 votos. Pois não, vereador. Só a aprovação do título de cidadania ao senhor Reinaldo, e também coloco já aviso de antemão aos vereadores, embora a gente não tenha confirmado ainda com o senhor Reinaldo, mas nós estamos marcando aí de quinta-feira todos os vereadores levarem para ele aí a lei que
que concedeu o título de cidadania a ele, logicamente aqueles vereadores que se sentirem à vontade para irem lá. Obrigado pelo complemento, vereador Geraldo. E, então, dito dessa maneira, talvez quinta-feira, às 2h, a gente consiga sair da Câmara em direção lá à Serim para entregar, e fica feito o convite, embora a gente confirme antes lá com o presidente da Serim se ele pode nos receber. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. E também, caso não dê para os vereadores ir, o vereador Raimundo, que está sempre lá, também pode entregar sem problema nenhum. Projeto de resolução número 25/2013. Discussão única do projeto de resolução 25/2013, que dispõe sobre a criação de comissão especial de estudos. Projeto de resolução 25/2013 dispõe sobre a criação de comissão especial de estudos para exploração turística da represa Itupararanga. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, fica criada nos termos do artigo 56 do Regimento Interno uma comissão especial de estudos composta por 5 membros com o objetivo de relacionar todo o potencial turístico da represa Itupararanga. Artigo 2º, o projeto de funcionamento da comissão será de 180 dias, devendo ser apresentado o relatório de conclusão dos trabalhos. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução dessa resolução serão cobertas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º, essa resolução entra em vigor em data de publicação. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2013. Eduardo de Melo, vereador. Justificativa. Por se tratar de ponto de referência de turismo em todo o estado de São Paulo, no circuito Itupararanga, onde é utilizado o potencial turístico da represa, sem a participação efetiva direta do município de Alumínio. Considerando que a principal renda do município é a empresa Votorantim Metais, CBA, que hoje passa por conhecida crise financeira, e consequentemente o município tem sua arrecadação prejudicada, atrapalhando assim o desenvolvimento da cidade, se faz necessária a iniciativa dos membros da Casa de Lei relacionar hipóteses de aumento de arrecadação, haja vista que a represa do Pararanga é um patrimônio viável de exploração turística, assim obtendo aumento de arrecadação do município e proporcionando desenvolvimento de toda a cidade. Eduardo de Melo, vereador. Lido, presidente. Coloca em discussão o projeto de resolução 25/2013. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço que faça a votação nominal do projeto de resolução, por favor. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal do projeto 25/2013. Tá. Augusto Canto. Eduardo Delegacia, aprova. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Projeto de resolução aprovado por 8 votos. Projeto 25/2013 aprovado por 8 votos. Consulta os líderes dos partidos sobre a composição. Liderança PSDB indica vereador Geraldo Atleta. Eu me indico. PSC e PP, Eduardo Bosco. E o Renatinho pelo PPS. Senhor presidente, os membros aqui já conversaram aqui e decidiram como relator, o vereador doutor Alexandre Amaral foi por aclamação eleito já. Então, tá bom. Fica composta a comissão pelo presidente Eduardo da Delegacia, relator doutor Alexandre Amaral, Geraldo Atleta membro, Eduardo Bosco membro e Renatinho membro. Antes de encerrar a presente sessão, convoco essa sessão extraordinária para daqui a 1 minuto, com a seguinte ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 69/2013. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. Com as bênçãos de Deus, damos início à 26ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarneadores. Solicito ao vereador Beta fazer a leitura de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Artigo 6º. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Solicita o vereador Augusto Canto fazer a leitura do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 2. Integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Seguem os demais incisos. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Segunda discussão do projeto de lei 69/2003. Solicito ao secretário que fale. Pois não, vereador. Diga-se, aliás, amplamente discutido pela primeira leitura, solicito ser suprimida a leitura do projeto. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre de suprimir a discussão do projeto 69/2013. Em discussão. Nem o vereador querer fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre de suprimir a leitura. Passamos então à votação. Passamos então à discussão do projeto 69/2013. Em discussão. Nem o vereador querer fazer uso da palavra, passamos à votação. Segunda discussão do projeto 69/2013, aprovado por 6 votos a 3. Nada mais havendo tratando a apresentação, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.